Será que toda fratura de colo de fêmur é cirúrgica? Meu nome é Larissa Linhares, sou monitora de traumatologia Uninta. Se você quiser saber, continue assistindo. Uma preocupação que eu tenho é porque em casa mesmo eu tenho uma avó. E a gente sabe que uma das principais causas de fratura de fêmur são nos idosos. E isso vem crescendo cada vez mais com o envelhecimento da população. Os idosos, eles possuem uma maior fragilidade óssea, têm uma maior susceptibilidade a ter osteoporose, e tudo isso são fatores de risco para a fratura de colo de fêmur, principalmente nas mulheres, que possuem um maior índice de osteoporose, queda de hormônios, na pós-menopausa. Devemos sempre pensar em mulheres e pacientes idosos quando pensamos em fratura de colo de fêmur. E como é que esse paciente vai chegar pra gente? Como é que a gente vai encontrar o paciente? Então a gente vai estar lá na emergência e vai chegar um paciente apresentando o quê? Ele vai apresentar dor no quadril, ele vai apresentar um encurtamento, uma rotação externa do membro fraturado e uma limitação funcional. Então, se chega pra gente um paciente com esses 4 principais sintomas, a gente vai pensar direto em colo de fêmur? Não. A gente vai pensar em outros diagnósticos que incluem também colo de fêmur. E quais seriam esses diagnósticos? A gente tem que pensar sempre quando chegar um paciente com esses 4 sintomas que eu falei, que é dor no quadril, encurtamento do membro, rotação externa do membro e incapacidade funcional, a gente tem que pensar em fratura de colo de fêmur, que é o que a gente está discutindo, fratura transtocantérica, fratura de acetábulo e fratura do anel pélvico. Levantamos esse diagnóstico diferencial. Como é que a gente vai saber diferenciar? Como é que a gente vai chegar ao diagnóstico para diferenciar qual desses 4 são? Então a gente vai pedir uma radiografia do membro afetado para a gente saber diferenciar o diagnóstico diferencial. Então a gente solicita para o nosso paciente radiografia, incidência AP e perfil. Agora, se chegou para a gente, como a gente falou, né? Esse idoso que não está conseguindo andar direito, que está com o membro encurtado, e com a radiografia normal, o que é que a gente vai pensar? A gente vai excluir fratura de colo de fêmur? Não, a gente não vai excluir fratura de colo de fêmur. A gente também tem que pensar na fratura oculta de colo de fêmur, que é o quê? É como se fosse apenas um trincadinho no fêmur, que não dá para ver, não é grande o suficiente, perceptível o suficiente para se observar numa radiografia. Então, para esses pacientes, a gente não pode só passar um analgésico e liberar ele para casa. Não, a gente tem que continuar a nossa investigação. A gente pode solicitar uma ressonância magnética, que o principal achado vai ser um hipersinal em T2, que é o sinal inicial de uma fratura. Agora, nós já vimos como o paciente vai chegar para a gente, já vimos como diagnosticar e os principais diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar. Mas como é que a gente vai tratar esse paciente? Para a gente pensar no tratamento, a gente tem que sempre lembrar de 2 coisas que vai definir nosso tratamento, que é a idade e a classificação de Gardner, certo? A classificação de Gardner, como vocês podem ver, é bastante extensa, tem muitos detalhes, só que a gente só precisa saber de 2 coisas. E classificação de Gardner tipo 1 e tipo 2 são estáveis, e a classificação de Gardner tipo 3 e tipo 4 são instáveis. Guarda isso que a gente vai já pensar. Então, primeiro, vamos falar sobre a idade. Pacientes com menos de 65 anos, independente da classificação de Gardner que a gente viu, para ele está indicado redução e fixação interna, certo? Então, chegou para você um paciente com menor de 65 anos, você vai, independente da classificação, nem pensa nisso agora, você vai indicar uma redução e fixação interna. Agora, se o nosso paciente tem mais de 65 anos, aí a gente já vai pensar na classificação. Se for classificação tipo 1 e tipo 2, a gente vai indicar para ele também a redução e fixação interna. Só que se ele tiver uma fratura instável, que é a classificação de Gardner tipo 3 e tipo 4, a gente já vai indicar para ele uma artroplastia. Mas que tipo de artroplastia? Uma artroplastia total, uma artroplastia parcial? Isso também vai ser de acordo com a idade. Se nosso paciente estiver na faixa de 65 a 85 anos, a gente vai indicar para ele uma artroplastia total. E se for mais de 85 anos, é uma artroplastia parcial. Então agora você já é capaz de responder aquela dúvida inicial. Todo paciente é cirúrgico? Sim, todo paciente tem indicação cirúrgica. No entanto, como toda regra tem sua exceção,
Só não está indicado para aqueles pacientes que não têm condições clínicas para o tratamento cirúrgico, mas a princípio, toda fratura de colo de fêmur tem indicação cirúrgica. Gostou desse conteúdo? Se você gostou, não esquece de deixar aqui seu comentário, deixar o seu like e enviar para os seus amigos.